Vamos lá, pessoal, de bate-pronto na bucha, sem enrolação, falar de Grêmio, falar do fato da noite, o fato que ofuscou o desempenho horroroso do time do Grêmio no Grenal. Vamos falar da escolha de Renato em não dar a entrevista coletiva. Grenal sempre acaba agravando ou acentuando problemas do time que perde o clássico. A gente já viu isso dezenas de vezes com o Internacional e a gente já viu isso algumas vezes com o Grêmio. E ontem não foi diferente. Só que aí tem um outro fato. Além do agravamento daquela situação que o Grêmio não ganha fora de casa, que o Grêmio não desempenha fora de casa, que o Renato já disse em algumas entrevistas coletivas que tem jogador ali que está se arrastando, daquela falta de competitividade do Grêmio fora de casa, e que eu já tinha projetado aqui com vocês no canal, se o Grêmio não mudasse, se o Grêmio não corresse atrás de tentar de alguma forma solucionar esse problema, o Grêmio poderia sim ser atropelado no Grenal. E o Grêmio tratou de não mudar. O Grêmio foi o mesmo Grêmio que jogou contra o Vasco, foi o mesmo Grêmio que jogou contra o Santos, foi o mesmo Grêmio que jogou contra o Fortaleza, aquele mesmo Grêmio que não ganha fora de casa desde a partida contra o Bahia no dia 1º de julho. Muito tempo atrás. De lá para cá, o Grêmio foi piorando e não conseguiu ganhar sequer uma partida. Desagou aonde essa situação? Desagou no Grenal. Ah, por que será que o Grêmio não consegue ganhar fora de casa? Eu tenho uma tese, eu já coloquei aqui no canal, que sempre que o Grêmio, qualquer ocasião, pode ser dentro da arena, o time que atacar o Grêmio, o time que fizer pressão no Grêmio, na saída de bola, o time que tiver velocidade e o time que tiver um jogador pensante no meio-campo, que tiver esse jogador, basta ele ser um pouquinho acima da média. Por exemplo, o jogo que o Grêmio fez na Arena contra o Flamengo. A gente sabe quais são os meio-campistas do Flamengo e o quanto eles jogam. O que aconteceu? Ontem no Grenal, a gente sabe que o Alan Patrick tem qualidade, que o Alan Patrick é um dos jogadores, ou talvez até o jogador, que leva o time do Internacional nas costas. O que ia acontecer? O Grêmio vem há meses deixando justamente essa peça do adversário, o cara da criação, soltinho ali no meio-campo. 3-2 ficou barato, e que bom que ficou barato. Eu quero deixar claro aqui que de maneira nenhuma eu quero defender o que Renato fez. É indefensável, na minha opinião, o que o Renato fez ontem. Ah, mas o Guerra disse que o Renato tinha avisado com antecedência. O Renato mesmo, ao comentar na saída, né, um leve comentário, enfim, alguém tentou buscar uma informação, ele fez um comentário que todos estavam avisados no clube dessa decisão dele. De certa forma, o Guerra, quando eu digo que o Guerra também falou, o Guerra chegou a mencionar que sabia, mas que entendia que o Renato deveria ter voltado atrás, ter repensado, não sei. Cara, em primeiro lugar, Renato errado. Isso a gente tem que sempre pontuar. Nunca, depois de um Grenal, tu pode pegar e sair sem dar explicações à torcida. Isso aqui é um erro muito grave. E o Grêmio tá virando uma bagunça. Aí veio a parte do Guerra, que sabia que tinha sido avisado sobre isso e não sei exatamente o que aconteceu, se daqui a um pouco o Guerra não tinha como bater o pé, porque ele sabe qual é o problema que o Renato tinha para sair correndo, que o Renato não poderia ficar mais nem 10, 15 minutos para falar com alguém ali, enfim, uma palavra rápida num microfone só. O que aconteceu foi que o Guerra disse que o Renato perdendo o Grenal, o Renato deveria ter repensado e ficado. Mas aí tem a organização do Renato. Aí tem a logística do Renato, tem a forma que ele se programou para fazer a viagem ao Rio. Daria para pegar um voo depois? Provavelmente daria. Mas isso teria que ter sido visto antes e não na hora. Eu fiquei com a sensação que o Guerra foi surpreendido, mas ele não foi surpreendido ao saber que o Renato ia viajar. Eu acho que ele foi surpreendido porque na cabeça dele ele entendeu que o Renato voltaria atrás. Eu acho que nessa partezinha houve uma surpresa dele. E o Renato não voltou atrás. O Renato tinha um planejamento pessoal dele. Ninguém divulgou por que o Renato fez isso. Nem o Renato falou por que
fez isso. Hoje surgiram algumas imagens, vídeos muito antigos, falando que o Renato estava na praia. Cara, isso não ajuda em nada o Grêmio. Em absolutamente nada. Isso tumultua ainda mais o ambiente. E esse tipo de coisa é baixa, é oportunista. Lançar esse tipo de fake news é de pessoa sem caráter que quer o mal do Grêmio, ok? Ponto. Aquela imagem lá, vocês devem ter recebido aí, vocês devem ter visto em alguma rede social, do Renato tomando uma cerveja na beira da praia, hoje um dia ensolarado, é mentira, porque lá no Rio tá até chovendo. Inclusive, José Gattiboni, no Twitter, ele é conselheiro do Grêmio, ele primeiro desceu uma lenha na situação. Depois, provavelmente chegou uma informação até ele, e ele disse, tweetou novamente, eu não vou retirar o que eu falei antes, mas peço desculpas ao Renato e ao Guerra, porque eu não tinha a informação correta do motivo da ida dele para o Rio de Janeiro. Isso daqui me ligou um alerta. Opa, alguma coisa tem aqui. A galera tá pegando num viés, tá sendo extremista, mas alguma coisa tá acontecendo que muitos não estão sabendo. Inclusive eu não tô sabendo, é por isso que eu não vou descer a lenha violentamente no Renato. Mas o que o Renato fez foi errado. Ele tem que de alguma forma se planejar, nem que seja combinado um vídeo gravado ali na saída do campo, chega um dos social media do Grêmio, grava rapidão, 2 minutos falando, o Renato pedindo tipo de desculpa e dando explicação para a torcida e vazando. Se foi gravíssimo, se foi urgentíssimo o que ele tinha para fazer no Rio de Janeiro, isso iria, de certa forma, amenizar. Não precisaria da fala do presidente depois da entrevista coletiva com o auxiliar do Renato, isso tudo teria morrido ali. Apesar de, claro, a gente saber que os jornalistas iriam comentar, a galera, eu provavelmente também iria criticar isso, mas não teria tomado a proporção que tomou. E aí veio a entrevista coletiva do Guerra, e o Guerra, na minha opinião, ele errou. E errou demais. Errou rude. Primeiro no tom. É normal estar abalado após perder um clássico, mas não é normal tu estar, sabe, uma fala travada, ele estava desconfortável, enfim, sendo que ele expôs aí uma ferida que tem no clube, ainda mais, sabe? A situação, de certa forma, ela é uma ferida, e o presidente Guerra tratou de destampar essa ferida, de mostrar, de revelar ela e jogar, de certa forma, o Renato para os leões da imprensa, né? Foi um prato cheio para a galera aí que não gosta do Renato. E a torcida do Grêmio ela é muito polarizada. Então, ou a galera tende assim, ó, eu gosto bastante do Renato e vou defender o Renato. E o outro lado é, eu odeio o Renato e quero o Renato longe do Grêmio. O Renato é um atraso. E isso só alimenta ainda mais a polarização da torcida, o que não é bom nem para a gestão do presidente Guerra estar com uma torcida polarizada de ideias, enfim. Não é bom gerir um clube assim, não é bom lidar com uma massa de torcida, com uma comunidade polarizada. Daí eu acho que o presidente Guerra errou ao lavar a roupa suja em público, externar isso. E aí eu começo, por que o presidente Guerra fez isso? Provavelmente ele estava extremamente indignado com o que aconteceu, porque ele ficou frustrado e o Renato não voltar atrás. Ninguém foi capaz de colar no presidente Guerra e dar um conselho a ele? Será que ninguém foi capaz? Será que que não houve mesmo e o presidente Guerra mesmo assim passou por cima, porque ele é o presidente? Mas alguém aqui falhou e falhou rude. Daqui um pouco, por que a assessoria de imprensa do Grêmio não emitiu um comunicado dizendo que não aconteceria a entrevista coletiva, isso bem antes, né, do jogo acontecer, enfim, por que não fizeram isso? Aqui tem uma outra falha, uma falha de comunicação daí. Só que assim, o Grêmio já vem cometendo esse tipo de falha em comunicação, eu vou colocar e vou pontuar desde o caso Adriel. Vou colocar isso como um marco inicial. O Grêmio, de certa forma, errou ali. Eu não estou dizendo que o Grêmio errou em afastar o Adriel, não vou entrar nesse mérito, tá? Não quero entrar nesse mérito. Mas a forma que o Grêmio lidou com essa situação é o primeiro grande erro da gestão Alberto Guerra. Aí veio o Renato a público, o Renato mais o Calef, e afastaram o Adriel, a gente sabe exatamente qual foi o assunto e tal. Ok, deveria o assunto ter morrido aí. Morre aí,
apesar de eu não ter gostado na época que exporam tanto assim a situação, mas já que fizeram, morre aí. Aí depois o presidente Guerra foi ao podcast do Denilson falar que não gostou da postura do Calef e do Renato. Primeiro embate entre comissão técnica e presidência. Depois disso, veio... Eu tô falando dos fortes, tá? Veio o caso da prótese no joelho do Luizito Soares, que o presidente Guerra, naquele evento das placas lá dos sócios, disse alto e em bom tom que o Luizito Soares, ele não sabia exatamente o que falar, mas que se falava até em cirurgia, daqui um pouco colocar uma prótese, que era grave. Isso daí, de novo, o presidente abriu uma ferida que não precisava ter exposto a situação daquela forma. Eu gosto de estar informado, eu gosto de saber o que está acontecendo no Grêmio, mas eu também gosto que o Grêmio fique se protegendo de determinadas situações. Então, novamente, aí com a participação de novo do presidente, o Grêmio arrumou um problema para si. Ficaram mais de mês falando nessa situação e remoendo a história, e remoendo, e batendo, e etc e tal. O Calef teve que ir, então, a público, de uma maneira bem arrogante, eu lembro da entrevista do Calef, e até em algumas partes a gente sabe que ele estava, tentando daqui um pouco dar uma ludibriada na pergunta, fugir da pergunta, daqui um pouco tentava colocar uma mentirinha, sabe? Não foi bem isso. A gente sabe bem como foi aquela entrevista. A entrevista, inclusive, marcada pela pergunta do Dávila, enfim. E aí o Calef, naquela oportunidade, disse que estava tentando proteger a diretoria, proteger a instituição do Grêmio. A gente até entendeu que ele estava tentando fazer isso, mas ali a gente já viu que também tinha esse problema entre a presidência e os diretores, comissão técnica, enfim. A gente sabia que tinha um ruído, uma comunicação muito mal feita. Eles não estavam alinhados no discurso. Erro grave. Inclusive, nessa oportunidade, o Luizito Soares veio dando recado. Ele ficou dando recadinhos, comemorava gol, mandando recadinhos, dizendo que não ia ter aposentadoria, que estavam loucos em relação a alguma coisa, talvez a prótese no joelho, porque isso foi um assunto que tomou conta de todos os veículos, inclusive lá no Uruguai. Eu não sei, tá? Eu não sei, aqui é um achismo puro meu, que esse recado aí talvez tenha sido para a diretoria. Talvez. Mas o Luizito não é santo. A gente sabe tudo o que acompanhou essa história. Mas, de novo, a diretoria, de alguma forma, estava exposta, a diretoria do Grêmio. Assuntos que deveriam ser tratados internos estavam escancarados aí para todo mundo que não simpatiza muito bem com a situação ali descer a lenha. Eu vejo que tem muita coisa lá de dentro do Grêmio que são assuntos que deveria chegar alguém com uma mentalidade diferente. Alguém, eu não vou nem usar a palavra alguém mais inteligente, porque eu acho que ali tem muita gente inteligente, mas talvez alguém com mais competência para fechar a porta do vestiário, lacrar a porta do vestiário e dizer: esse é um assunto aqui de dentro. Eu sei que é muito difícil, que alguém vai vazar, mas o problema é que são os diretores, é a presidência, daqui um pouco até o treinador que está comentando esse tipo de assunto publicamente. Quando é um X9zinho, não sei o que, tu contorna, tu dá um balão, mas no momento em que tu fica exposto à diretoria, enfim, fica exposta ali, é complicado. Então tem muita coisa lá do Grêmio que vaza, e enfim, que fica alimentando pessoas que estão ali só por bater mesmo, que querem o caos, enfim, eu não gosto muito dessa postura do Grêmio. Na minha opinião sobre tudo isso, o Renato vai ficar pelo menos até 2024. E ainda acredito muito mesmo, que só se o Grêmio tomar uma pancada no gauchão, o Renato sai. Aí sim, aí eu digo pra você, se o Grêmio tomar uma pancada no gauchão, o Renato vai sair. Mas se isso não acontecer, eu não acredito. Eu acho que o planejamento do Grêmio começa com o Renato tentando imaginar o que o presidente Guerra deve estar pensando. Ah, mas o presidente ontem fritou o Renato. O presidente fritou o Renato naquela entrevista que eu já falei, lá atrás. O presidente fritou o Soares está aí. É mais uma história dessas do presidente de falar algo que depois ele vai contextualizar, depois ele vai dizer que não foi bem assim, vai vir alguém, vai botar panos quentes e vai ficar por isso mesmo, tá? Essa é a minha opinião. E o Renato só sai se o Renato quiser. É cômodo para o presidente Alberto Guerra
manter o Renato no clube. Primeiro que o Renato é para-raio de todas as merdas possíveis que acontece. Tá o Renato ali tomando pancada, é o Renato. Tanto é que ontem ele errou muito, e tá todo mundo descendo a lenha nele, inclusive com fake news. Ninguém fala muito sobre o desempenho individual de alguns jogadores, a gente até comenta, fala, pô, o cara foi mal, né, tem que dar uma melhorada, o Grêmio tá jogando pouco, fora de casa, etc e tal. Mas o assunto, o bolo, a merda no ventilador é em relação à atitude do Renato. E mesmo se o Renato chegar na quinta-feira aqui e falar, pessoal, o que aconteceu aqui foi uma grande de uma merda, vocês me exporam de uma forma que me inviabilizaram ficar aqui dentro do clube. Mesmo que isso aconteça, eu tenho certeza que o presidente Guerra vai sentar com o Renato e vai tentar convencer ele do contrário. Primeiro, que o presidente Guerra não vai botar tudo a perder. O Renato, até então, está em terceiro no Campeonato Brasileiro, está com o G4 ameaçado por causa desse desempenho fora de casa, sim. Está com o G4 ameaçado. Só que daqui um pouco, o Guerra não vai querer se expor de trazer um técnico do nada, vai saber qual o nome. Não tem ninguém livre no mercado, pelo menos ninguém competente livre no mercado, ninguém que vai trazer um problema maior pro Grêmio. O Guerra não vai querer se expor desse jeito, o Guerra não vai querer botar o projeto a perder, não. Ele vai manter o Renato, ele tentaria convencer o Renato de ficar no Grêmio até o final do ano e aí sair do projeto. Eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer. Então não se iludam que o Renato quinta-feira vai chegar aí. Vai ter reunião disso, vai ter reunião daquilo. Cara, agora é porque estão que nem umas baratas tontas lá dentro. Depois da fala do presidente, essas externadas, essas rateadas que ele dá, tá todo mundo feito barata tonta ali. Ontem, o vídeo que vazou do Renato, que ele tá indignado, o Renato pode estar indignado por milhares de coisas. Qualquer motivo pode ser motivo. Mas eu tenho certeza que a fala do presidente também pesa nisso. Naquele humor que a gente viu do Renato. Não quero defender o Renato, rateou pra caralho. Mas o projeto Renato no Grêmio tem que durar pelo menos até o final do campeonato. Senão o Grêmio vai botar tudo a perder. O Grêmio vai apostar numa loteria. Mas como tu é Renatete, Aaron, como tu é Renatete. Cara, eu tô tentando não passar tanto pano pro Renato. Eu tô tentando só ser realista aqui. Tá, mas quem viria? Quem viria pro Grêmio? Nomes que estão circulando. Vojvoda. Vojvoda tem contrato com Fortaleza até 2024. A multa dele nem é tão alta assim, se quiser trazer antes. É $1,5 milhão. Aí tem que fazer um convencimento em cima do Vojvoda. Ok? O Brum, o presidente, alguém tem que agarrar, alguém competente, chegar no Vojvoda, conversar com o Vojvoda e um convencimento. Eu acho que isso passa muito pela conquista ou não dele da Sul-Americana. E a Sul-Americana pode ser um título expressivo da carreira dele, porque ele não tem outros títulos expressivos. Caixinha, treinador do Bragantino. Pedro Caixinha. Tem um contrato até o final de 2024. Ele ganha um salário baixíssimo se tu olhar pro mercado, enfim, aí pros salários dos técnicos, 290 mil. É muito baixo. Ele não viria pro Grêmio por 290 mil, eu tenho certeza disso. Vai no mínimo dobrar, no mínimo. Mas, ainda assim, é um salário bem ok. A multa é uma multa compatível com esse salário, então é uma multa bem baixa. E ele não possui nenhum título expressivo na carreira, apesar do bom trabalho que faz no Bragantino. Os setoristas do Bragantino dizem que ele gosta muito do clube, etc. E que o Bragantino, mesmo com essa multa baixa, se sente confortável em relação a perder o técnico. O Bragantino diz que não acredita que o Pedro Caixinha irá treinar outro clube brasileiro. Sair do Bragantino para treinar outro clube brasileiro. Eles entendem que talvez algum time do exterior possa querer o Pedro Caixinha, mas eles, de certa forma, estão confortáveis com essa situação. E aí eu vi alguns outros nomes que eu não vou citar aqui, pipocando, são técnicos aí bem mais de segunda linha dos sul-americanos, técnicos que estão recém-surgindo, técnicos que são mais apostas sul-americanos, e aí é o grande medo que eu tenho de vir um Miguel Ángel Ramírez do Grêmio, se é que vocês me entendem. Eu tenho muito medo disso, de simplesmente o Grêmio enfiar os pés pelas mãos, daqui um pouco por uma birra, daqui um pouco por uma campanha de fora Renato,
o Grêmio enfiar os pés pelas mãos e colocar tudo a perder, inclusive o ano que vem. Aí alguns falam sobre, mas tem o técnico do Juventude. Cara, o cara nunca treinou um time da Série A. Vocês querem realmente viver essa aventura? Então aperta os cintos e vamos lá. Acho que não vai dar certo. Tem que ser alguém mais cascudo, tem que ser alguém que possa chegar no vestiário, sabe? Comandar realmente o vestiário, que nenhum jogador vai bater de frente, nenhum jogador vai querer dar miguezinho. Acho que tem que ser um cara nesse estilo, um cara com uma mentalidade vencedora. Pedro Caixinha e Vojvoda já tem essa bagagem, pelo menos de conhecer o Campeonato Brasileiro, pelo menos de saber como é uma Série A, e de certa forma já conseguir compreender o tamanho das coisas, porque o Grêmio é muito maior, a camisa é muito mais pesada e de certa forma a cobrança é muito maior do que treinar o Fortaleza ou o Bragantino. Enfim, se você tem alguma sugestão aí de quem poderia ser o técnico do Grêmio, além desses nomes que eu citei, deixa aí para mim nos comentários o que você acha de tudo isso que está acontecendo. Se esse volume de problema, ou se essa crise que se formou, e aí eu digo o tamanho, o volume realmente da crise é para tudo que aconteceu. Eu acho, na minha opinião, não estão fazendo muita crise. O Grêmio precisa ser mais competitivo fora de casa, mas o tamanho da crise que se formou depois do Grenal não é compatível ao que realmente está acontecendo no Grêmio. Se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e ative as notificações. Até o próximo vídeo aqui no canal Zona Gremista, o canal da torcida tricolor. Tchau!